Em uma casa repleta de memórias em Porto Alegre, Lúcia, uma viúva de 55 anos, cuida sozinha de seu jardim, seu refúgio de paz. Quando o velho jardineiro se aposenta, Ricardo, um homem atraente e cheio de vida, entra em sua vida para cuidar das flores. Mas entre rosas e jasmins, olhares trocados e cafés compartilhados, algo inesperado começa a florescer. Será que o coração de Lúcia, adormecido por anos, está pronto para um novo amor? Descubra essa história apaixonante que prova que o amor pode brotar onde menos se espera. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Em uma rua tranquila de Porto Alegre, no bairro Petrópolis, erguia-se uma casa antiga de tijolos aparentes, cercada por um jardim exuberante que parecia um pedaço do paraíso gaúcho. Ali vivia Lúcia, uma viúva de 55 anos, com cabelos grisalhos ondulados e olhos castanhos que carregavam a melancolia de anos de perda. Seu marido, falecido há uma década em um acidente de carro, deixara-lhe a casa como herança, um lar cheio de memórias e responsabilidades. Lúcia cuidava de tudo sozinha. Limpava os cômodos amplos, preparava refeições simples e mantinha o jardim vivo, um refúgio de flores coloridas e árvores frondosas que contrastavam com o cinza dos invernos sulinos. O jardim, porém, era o orgulho de Lúcia. Rosas vermelhas, hortênsias azuis e um ipê amarelo centenário davam vida ao espaço, mas a manutenção pesada ficava por conta do Sr. Manuel, um jardineiro idoso que trabalhava ali há mais de 20 anos. Com mãos calejadas e um chapéu de palha desgastado, Manuel podava as plantas, plantava mudas e contava histórias do interior do Rio Grande do Sul, onde nascera. Lúcia o via como um amigo fiel, alguém que preenchia o silêncio da casa com sua presença 2 vezes por semana. Mas o tempo não perdoa, e uma manhã chuvosa de outono, Manuel chegou com o rosto abatido. Dona Lúcia, chegou a hora. Minhas costas não aguentam mais. Vou me aposentar, disse ele com voz rouca, entregando uma carta de despedida. Lúcia sentiu um aperto no peito. O jardim era sua terapia, um lugar onde conversava com as plantas como se fossem velhas confidentes. Sem Manuel, como manteria tudo aquilo? Determinada, Lúcia sentou-se à mesa da cozinha com uma xícara de chimarrão quente e abriu o laptop antigo. Pesquisou por jardineiros locais no site de classificados. Entre anúncios variados, um chamou sua atenção. Ricardo Jardim, jardineiro profissional. Referências disponíveis. Especializado em paisagismo residencial. As fotos mostravam um homem de uns 40 anos, moreno, com sorriso confiante e braços fortes. As avaliações elogiavam sua pontualidade e criatividade. Por que não? Pensou Lúcia, enviando uma mensagem. Dias depois, Ricardo apareceu à porta. Alto, com olhos verdes penetrantes e uma barba bem aparada, ele estendeu a mão com firmeza. Boa tarde, senhora Lúcia. Sou Ricardo, prazer em conhecê-la. Sua voz era grave, com sotaque porto-alegrense leve, e ele carregava uma caixa de ferramentas reluzente. Lúcia o recebeu com formalidade, vestindo um vestido simples de algodão, e o levou ao jardim. Eles caminharam entre as plantas discutindo os serviços. Poda semanal, adubação, controle de pragas. 2 vezes por semana, como o anterior? Perguntou ela. Sim, e o salário que propôs está ótimo, respondeu ele, anotando tudo em um bloco. Enquanto fechavam o acordo, Lúcia notou a forma como Ricardo observava as flores com um toque delicado, como se entendesse a alma do jardim. Ele era atraente, sem dúvida, o tipo de homem que virava cabeças na rua. Mas Lúcia manteve a distância, tratando-o com educação distante. Comece na próxima segunda, Sr. Ricardo. Ele assentiu e partiu, deixando no ar um perfume sutil de terra fresca. Os dias seguintes foram de expectativa para Lúcia. Pela primeira vez em anos, sentia uma faísca de novidade em sua rotina solitária. O jardim, outrora um lembrete de perda, agora prometia renovo. Mal sabia ela que Ricardo traria mais do que flores à sua vida. A segunda-feira amanheceu com o céu claro de Porto Alegre, o sol refletindo nas gotas de orvalho
que repousavam sobre as pétalas das rosas de Lúcia. Ela acordou cedo, como de costume, e preparou a casa com um cuidado especial. Varreu o pátio, arrumou as almofadas da varanda e, sem admitir para si mesma, escolheu uma blusa azul que realçava seus olhos. Quando Ricardo chegou, pontual às 8 horas, Lúcia o recebeu com um sorriso contido. Ele vestia uma camiseta cinza e um boné, carregando ferramentas e um olhar entusiasmado. "Bom dia, dona Lúcia. Vamos dar um trato nesse ipê hoje?" perguntou, apontando para a árvore majestosa no canto do jardim. Enquanto Ricardo trabalhava, Lúcia o observava da janela da cozinha, preparando um chimarrão. Ele movia-se com precisão, podando galhos secos com uma tesoura afiada, o suor brilhando em sua testa. Havia algo cativante em sua dedicação, na forma como ele falava com as plantas, murmurando algo sobre o solo estar bem nutrido. Lúcia decidiu quebrar o gelo. "Senhor Ricardo, aceita um café?" perguntou, segurando uma bandeja com uma xícara fumegante e um prato de bolinhos de chuva recém-feitos. Ele limpou as mãos na calça, sorrindo. "Não resisto a um bolinho, dona Lúcia. Obrigado." Sentaram-se na varanda, sob a sombra de uma trepadeira. Ricardo elogiou a receita, contando que sua avó fazia bolinhos parecidos em Bagé, sua cidade natal. Lúcia riu, compartilhando o que aprendera a receita com sua mãe, numa fazenda em Viamão. A conversa fluiu com facilidade, e pela primeira vez em anos, Lúcia sentiu-se à vontade com um estranho. Ricardo perguntou sobre o jardim, curioso sobre a história do ipê amarelo. "Foi meu marido quem plantou há 30 anos, disse ela, com um tom nostálgico. Ricardo ouviu com atenção, sem interromper, seus olhos verdes fixos nos dela. Nos dias seguintes, a rotina se estabeleceu. Ricardo aparecia 2 vezes por semana, mas logo começou a surgir em dias extras, com justificativas como "o canteiro precisa de uma adubação urgente" ou "essa trepadeira está pedindo uma poda leve". Lúcia, inicialmente surpresa, não questionava. Secretamente, ela gostava da presença dele, que trazia vida à casa silenciosa. As conversas na varanda tornaram-se frequentes, acompanhadas de café, bolos ou biscoitos caseiros. Ricardo contava histórias de seus trabalhos anteriores, de jardins que transformara em chácaras e até de uma cliente que insistia em plantar cactos em solo encharcado. Lúcia ria, algo que não fazia com tanta frequência. Certa tarde, enquanto Ricardo plantava mudas de margaridas, Lúcia trouxe um suco de laranja e sentou-se ao seu lado no banco do jardim. O sol poente tingia o céu de tons alaranjados e uma brisa suave agitava as folhas. "O senhor parece gostar mesmo disso, Ricardo?" disse ela, observando suas mãos sujas de terra. Ele sorriu, um sorriso que parecia carregar um segredo. "É mais do que gostar, dona Lúcia. O jardim é como uma tela, e a gente pinta com vida." Ela ficou em silêncio, tocada pela poesia de suas palavras. A formalidade inicial começava a ceder. Lúcia já não o chamava de Senhor Ricardo com tanta frequência, e ele, por sua vez, deixava escapar olhares mais demorados que faziam o coração dela acelerar, embora ela tentasse ignorar. Eram olhares que não julgavam suas rugas ou o peso dos anos, mas pareciam enxergar algo mais profundo. Lúcia, porém, mantinha-se cautelosa. "Sou uma mulher de 55 anos viúva, com uma vida simples", pensava, enquanto varria as folhas secas do pátio. "Isso é só amizade." Mas, no fundo, uma centelha de esperança começava a brotar, como uma semente que Ricardo plantava sem saber. O outono em Porto Alegre trouxe tardes mais frescas, com o vento sussurrando pelas ruas do bairro Petrópolis. O jardim de Lúcia, agora sob os cuidados de Ricardo, parecia mais vivo do que nunca. As hortênsias floresciam em tons vibrantes e o ipê amarelo exibia novos brotos, como se agradecesse o toque habilidoso do jardineiro. Lúcia, no entanto, percebia que a transformação não se limitava às plantas. Algo dentro dela também começava a desabrochar, embora ela lutasse contra a ideia. Ricardo, com seu jeito gentil e olhar caloroso, estava se tornando mais do que um funcionário. As visitas de Ricardo, inicialmente restritas às segundas e quintas, agora ocorriam quase diariamente.
Ele aparecia com pretextos variados: ajustar o sistema de irrigação, verificar uma praga nas roseiras ou simplesmente trazer uma muda nova para testar no solo. Lúcia, sempre educada, recebia-o com um sorriso e, cada vez mais, com um brilho nos olhos que ela mesma não reconhecia. As conversas na varanda se estendiam e o café da tarde virou um ritual. Certa vez, enquanto comiam fatias de um bolo de laranja que Lúcia preparara, Ricardo perguntou sobre sua vida antes da viuvez. Ela hesitou, mas acabou compartilhando memórias de viagens com o marido, de churrascos com amigos e de noites dançando tango em salões da cidade. Eu amava dançar, confessou com um suspiro. Ricardo inclinou-se curioso. E por que parou, Lúcia? O uso de seu nome, sem o Dona, a pegou desprevenida, mas trouxe um calor ao peito. A vida mudou, respondeu ela, desviando o olhar. Uma tarde, enquanto Ricardo podava uma cerca viva, Lúcia trouxe uma jarra de chá gelado e sentou-se no banco do jardim. Ele limpou o suor da testa e aceitou o copo, seus dedos roçando os dela por um instante. O toque breve, mas elétrico, fez Lúcia corar. Ricardo pareceu notar, mas apenas sorriu, comentando sobre o perfume das lavandas que plantara. Elas vão ficar perfeitas aqui, Lúcia. Combinam com você. Ela riu envergonhada, mas o elogio ficou ecoando em sua mente. A intimidade crescia em pequenos gestos. Um olhar demorado enquanto ele explicava como cuidar de uma orquídea, uma risada compartilhada quando uma abelha os assustou durante o trabalho, ou a forma como Ricardo insistia em carregar os vasos mais pesados, mesmo quando Lúcia dizia que podia ajudar. Ela começou a reparar mais nele, no modo como seus músculos se moviam sob a camiseta, na risada fácil, nos olhos verdes que pareciam enxergar além da superfície. Mas, com cada aproximação, vinha a insegurança. Ele é jovem, bonito. Por que olharia para mim? Pensava enquanto ajeitava os cabelos grisalhos diante do espelho. Certa manhã, Ricardo chegou com uma surpresa. Uma muda de jasmim, sua flor favorita, que ele descobrira durante uma conversa casual. Plantei aqui no canto, perto da janela da sala. Vai perfumar suas noites, disse com um sorriso que parecia carregar mais do que cortesia. Lúcia sentiu o coração disparar, mas manteve a compostura, agradecendo com um aceno. Naquela noite sozinha, ela abriu a janela e deixou o perfume do jasmim invadir a casa. Enquanto inalava a fragrância, pensou em Ricardo e, pela primeira vez, permitiu-se imaginar algo além da amizade. A ideia a assustava, mas também a fazia sorrir. O jardim, agora, era mais do que um refúgio. Era o palco de um sentimento que crescia silencioso e inevitável, como as raízes que se entrelaçam sob a terra. O céu de Porto Alegre estava carregado naquela quinta-feira, com nuvens escuras, prometendo uma tempestade típica do outono gaúcho. Lúcia observava da janela da cozinha, onde preparava um bolo de fubá, enquanto Ricardo trabalhava no jardim. Ele insistira em vir, apesar do tempo instável, dizendo que uma das árvores precisava de uma poda urgente, antes que os galhos se quebrassem com o vento. Lúcia, embora preocupada, não discutiu. A presença dele já se tornara um conforto em sua rotina. Ricardo, com uma capa de chuva improvisada, cortava os galhos do ipê amarelo com precisão, o cabelo molhado colado à testa. De repente, um trovão ecoou e a chuva desabou em cortinas pesadas, encharcando-o em segundos. Lúcia correu até a porta gritando: "Ricardo, entra aqui, vai pegar um resfriado!" Ele riu tentando proteger as ferramentas, mas cedeu ao chamado, correndo para a varanda. Pingando água, ele ficou ali, rindo da própria aparência. "Tô parecendo um pinto molhado, né, Lúcia?" Ela riu, mas notou o frio que ele sentia. "Não tem graça, Ricardo. Vem, entra, vou te arranjar uma toalha." Na sala, Lúcia entregou-lhe uma toalha limpa e, hesitando, sugeriu: "Se quiser tomar um banho quente, o banheiro de hóspede está ali. Não quero você doente por minha causa." Ricardo agradeceu, surpreso com a oferta, e aceitou. Enquanto ele se dirigia ao banheiro, Lúcia voltou à cozinha, o coração acelerado. A ideia de Ricardo em sua casa, tão próximo, a deixava nervosa. Ela tentou se distrair cortando o bolo, mas seus pensamentos vagavam. Após o banho,
Ricardo reapareceu vestindo uma camiseta seca que Lúcia encontrara no armário do falecido marido. O cheiro de sabonete misturava-se ao perfume do jasmim que entrava pela janela. Sentaram-se à mesa da sala com xícaras de café e o bolo de fubá. A chuva tamborilava no telhado, criando uma atmosfera íntima. A conversa começou leve sobre o jardim, mas logo derivou para algo mais pessoal. Ricardo perguntou sobre os sonhos que Lúcia abandonara após a viuvez. Ela confessou com voz suave. Queria viajar, conhecer o mundo, mas sozinha. Parece que perdi a coragem. Ele a olhou com ternura. Você é mais forte do que pensa, Lúcia. O silêncio que se seguiu foi carregado. Ricardo estendeu a mão tocando a dela sobre a mesa. O gesto, tão simples, fez o mundo de Lúcia parar. Seus olhos se encontraram e havia algo novo neles. Desejo, talvez, misturado com vulnerabilidade. Ele se inclinou, hesitante, e Lúcia, sem pensar, deixou-se levar. Quando os lábios dele tocaram os dela, foi como se a chuva lá fora apagasse anos de solidão. Mas no calor do momento, Lúcia recuou, o rosto vermelho. Meu corpo não é mais o mesmo, Ricardo. Sou uma mulher velha. Ele a puxou para um abraço, sussurrando. Você é linda, Lúcia. Não é o corpo, é você. A noite os envolveu. Eles se entregaram ao momento. Uma dança de carinho e paixão, que Lúcia não sentia há décadas. Deitados juntos, sob o som da chuva, ela sentiu-se viva novamente, mas também assustada. O que significava aquilo? Era apenas uma noite, ou algo mais. Quando Ricardo adormeceu, Lúcia ficou acordada, olhando o teto, o coração dividido entre a felicidade e o medo do amanhã. Amanhã, após a chuva, amanheceu tímida em Porto Alegre, com o sol filtrando-se por entre nuvens finas, iluminando o jardim de Lúcia com um brilho suave. Ela acordou cedo, como sempre, mas o peso da noite anterior a fez hesitar antes de sair da cama. O perfume de Ricardo ainda pairava no quarto, misturado ao aroma do jasmim que entrava pela janela entreaberta. Lúcia olhou-se no espelho, as rugas ao redor dos olhos mais evidentes à luz do dia. O que foi que eu fiz? Murmurou, com um misto de culpa e um calor que não sentia há anos. Na cozinha, enquanto preparava o café, ouviu o som da porta da frente. Ricardo, já vestido com suas roupas de trabalho, agora secas, apareceu com um sorriso tímido. Bom dia, Lúcia, disse, hesitando na soleira. Ela ofereceu um café, mantendo a voz firme, mas suas mãos tremiam ao servir a xícara. Sentaram-se à mesa, em silêncio, o som dos pássaros lá fora preenchendo o vazio. Lúcia tomou coragem. Ricardo, ontem foi maravilhoso, mas não precisa continuar. Podemos voltar ao normal, ao trabalho no jardim. Sua voz era calma, mas carregava uma tristeza resignada. Ela acreditava que ele, tão jovem e cheio de vida, não poderia querer mais do que uma noite. Ricardo pousou a xícara, seus olhos verdes fixos nos dela. Lúcia, eu não ligo para a idade, nem para o que você acha que falta em você. Ontem não foi só uma noite para mim, foi real. Ele se levantou, contornando a mesa, e pegou a mão dela com delicadeza. Eu vejo você, não só o jardim, não só a dona da casa. Você. E se você quiser, eu quero continuar. As palavras dele eram firmes, mas havia uma vulnerabilidade em seu tom, como se temesse ser rejeitado. Lúcia sentiu as lágrimas marejarem, mas sorriu. Ricardo, eu sou uma mulher de 55 anos, com uma vida cheia de cicatrizes. Você tem certeza? Ele riu, um riso quente que ecoou na cozinha. Cicatrizes contam histórias, Lúcia, e eu quero conhecer todas as suas. Ele a puxou para um abraço e ela, hesitante, deixou-se envolver, o coração batendo forte contra o peito dele. Era como se o mundo, por um instante, se resumisse àquele momento. Ricardo voltou ao trabalho no jardim naquela manhã, mas algo havia mudado. Enquanto podava as roseiras, ele cantava uma música antiga, e Lúcia, da varanda, o observava com um sorriso que não conseguia conter. Ela trouxe um suco de laranja e sentou-se ao lado dele, no banco de madeira como fizera tantas vezes. Mas agora, o espaço entre eles era menor, os olhares mais cúmplices.
Quando suas mãos se tocaram ao passar o copo, nenhum dos dois recuou. O jardim, com suas flores e árvores, parecia testemunhar o nascimento de algo novo, tão frágil e forte quanto uma muda recém-plantada. Os meses que se seguiram transformaram o jardim de Lúcia em um oásis ainda mais vibrante, como se as flores refletissem a alegria que agora habitava a casa em Petrópolis. Lúcia e Ricardo, antes separados por formalidades, construíram uma relação que misturava paixão, amizade e cumplicidade. As tardes de trabalho no jardim tornaram-se momentos de partilha. Enquanto Ricardo plantava novas mudas, Lúcia contava histórias de sua juventude, e ele respondia com causos do interior, sempre com um sorriso que a fazia esquecer as inseguranças. A diferença de idade que outrora a atormentava dissolveu-se na ternura dos gestos diários. Certa noite, sob o céu estrelado de Porto Alegre, Ricardo surpreendeu Lúcia com uma ideia. "Que tal dançarmos como você fazia antes?", sugeriu, conectando o celular a uma caixinha de som. Uma melodia de tango encheu a varanda, e ele a puxou para um abraço, guiando-a com passos desajeitados, mas cheios de carinho. Lúcia riu, tropeçando nos pés dele, mas logo encontrou o ritmo, sentindo-se jovem novamente. "Você é péssimo nisso", brincou ela. "Mas contigo eu melhoro", respondeu ele, beijando-a suavemente. A comunidade do bairro começou a notar a mudança. Vizinhos comentavam sobre o brilho no olhar de Lúcia, e até o padeiro, ao entregar o pão, perguntou: "Quem é o moço que está deixando teu jardim tão lindo, dona Lúcia?" Ela sorria sem dar detalhes, mas o coração se aquecia. Ricardo, por sua vez, tornou-se presença constante na casa, não apenas como jardineiro, mas como companheiro. Ele trouxe um toca-discos antigo e juntos ouviam Vinis de Elis Regina, enquanto cozinhavam jantares simples, regados a vinho tinto e risadas. Um dia, enquanto plantavam um canteiro de girassóis, uma ideia de Ricardo, que dizia que eles lembravam o sorriso dela, Lúcia parou, limpando a terra das mãos. "Ricardo, e se isso for só um momento? E se você cansar de mim?" Ele se ajoelhou ao lado dela, segurando seu rosto com ternura. "Lúcia, cada dia contigo é como regar uma planta rara. Não canso, só quero ver você florescer." As palavras a desarmaram, e ela o abraçou, sentindo o perfume de terra e jasmim que agora definia sua vida. No fim do inverno, decidiram viajar juntos, algo que Lúcia não fazia desde a juventude. Escolheram Gramado, onde caminharam de mãos dadas entre as hortênsias da serra, indiferentes aos olhares curiosos. Lúcia, com os cabelos grisalhos soltos ao vento, sentia-se livre, amada. Ricardo, com seu jeito simples e intenso, prometeu nunca soltá-la. O jardim, agora cuidado por ambos, tornou-se um símbolo de seu amor, um lugar onde o passado e o presente se entrelaçavam, florescendo em algo eterno.